ele não está aqui, ressuscitou, como ele disse. Vinde e veja o lugar onde estava. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, Tu és grande, Tu és poderoso, obrigado por estar conosco, obrigado pela noite de paz, por nos dar mais este novo dia. Ó Senhor, muito obrigado por Teus cuidados, entregamos em Tuas mãos nossas vidas, Te convido a estar conosco e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor Jesus, meus queridos, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, porque Ele ressuscitou. Amém? Conforme você ouviu na abertura, foi a saudação, a expressão do anjo quando as mulheres foram levar as especiarias no túmulo de Jesus. Então, houve um terremoto, e naquele terremoto, o Senhor ressuscitou, deixando o túmulo vazio. As mulheres prepararam as especiarias para colocar, homenagear a pessoa de Cristo. Quando elas chegam, se assustam, mas elas são confortadas com as palavras que ouvem pelo anjo, que disse: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. Prosseguindo o verso 7, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Amém? Está confirmado essa expressão do anjo no capítulo 20 e 21 de São João, especialmente o capítulo 21, quando os discípulos decidem, através de Pedro, que voltaria à pescaria. Pedro disse: vou pescar. Os seus companheiros disseram: vamos também contigo. Então, Jesus, por ser onisciente, não diz aqui a Bíblia, mas eu tenho certeza que ele havia dito ao anjo essas palavras, porque só quem é onisciente é Deus. Deus em Cristo Jesus. Os anjos, eles não são oniscientes. Então, por isso que se cumpriu, lá no capítulo 21 de São João, a decisão deles pescarem. Amém? Mas a ressurreição de Jesus, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, já havia profecias desde o seu nascimento, desde que seria desprezado, que ele morreria numa cruz, que levaria sobre ele os pecados de muitos, que seus ossos não seriam quebrados na cruz, ia sofrer, ia morrer, mas ia ressuscitar. E é interessante, meus queridos, que há algumas referências, anotei aqui algumas, porque são muitas. Daniel, capítulo 12, verso 2, Salmo 2, verso 7, com o cumprimento ou a referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 32 ao 37, Salmo de número 16, verso 10, tendo o cumprimento ou a referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 27, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 35. Ainda Salmo 110, versos do 1 ao 4, tendo a referência ou confirmado em Hebreus capítulo 6, verso 20. Mas é interessante o que o profeta Isaías havia dito a respeito de Jesus.
no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas iniquidades e fomos sarados pelos cravos sobre as suas mãos. Mas é interessante, meus queridos, que fala a respeito até da expressão de Cristo quando deu as últimas palavras ali naquela cruz. Ouçamos Isaías 53, versos 10 ao 12. Todavia ao Senhor agradar moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Olha aí. Justificará a muitos, pois as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Você se lembra qual palavra que mais marcou naquela cruz? No último momento da sua morte, foram muitas palavras, mas uma delas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o verdadeiro amor de Cristo, morrendo, ainda intercedeu por nós, pecadores. Hoje é o dia de comemorarmos a sua ressurreição. O túmulo está vazio, é o único túmulo que permanece aberto, vazio, provando que ele ressuscitou. Mas há uma promessa de que ele viria outra vez, não para salvar, mas para buscar os remidos, os que aceitaram, os que compreenderam o seu amor, o seu sacrifício naquela cruz. A volta de Cristo a qualquer momento há de suceder. Por isto que devemos estar prontos, não é nos aprontar, é estar prontos, porque daquele dia e hora nós não sabemos. A respeito da ressurreição dos que morreram em Cristo, Paulo escrevendo aos Coríntios, havia uma contradição na ausência de Paulo a respeito da ressurreição. Paulo escreve a carta confortando os irmãos a permanecerem firmes, pregando o evangelho de Cristo, crendo que mesmo depois de mortos ressuscitariam, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. A igreja comemora a morte e ressurreição de Cristo na Santa Ceia, porque foi Ele que disse: fazei isto em memória de mim. Amém? Vamos agradecer? Pai nosso que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, derramando o seu sangue por nós, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor Deus, porque enviaste teu único Filho para morrer no nosso lugar. Senhor, ajuda-nos a permanecer firme nesse propósito. Vai abençoando os teus filhos na face da terra. Vai tocando no coração daqueles que estão afastados, daqueles que ouvem a tua palavra, mas que ainda não se decidiram. Ó Senhor, fica conosco, nos dando um dia de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Se conosco, livra-nos de todo e qualquer mal. Visita os hospitais, visita os lares, os que estão enfermos, doentes, que o Senhor esteja curando, abençoando cada uma dessas vidas. Os que presos se encontram, que o Senhor liberte essas vidas, os que lá trabalham, os que lá administram, que o Senhor lhe dê sabedoria, livramento
te convido, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando um dia de paz, um dia de bênção. Se Deus permitir, no próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Mas não esqueça de orar por nós. Se ainda não me segue, Ramiro Silva 1398. Se inscreva, curta, comente, compartilhe e convide mais um a se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe, fica na paz e até o próximo encontro, assim querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.